Olá pessoal, hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2023 a respeito de química orgânica, mais voltado para a nomenclatura. Eu sempre menciono para os meus alunos que para aprender química orgânica é fundamental reconhecer funções orgânicas, o que é um hidrocarboneto, o que é um álcool, o que é um haleto orgânico, olhar para a estrutura química e saber reconhecer a qual função orgânica ela pertence ou quais funções estão presentes ali. E uma outra coisa também que é muito importante é que, a partir do nome, respeitando a regrinha da IUPAC, é importante que nós saibamos desenhar a estrutura correspondente àquele nome. E o Enem de 2023 veio para mostrar que eu estou correto em relação a essas minhas sugestões, a essas minhas recomendações, porque ele trouxe muitos nomes de vários compostos orgânicos que a gente precisava conhecer alguma coisa da sua estrutura química para conseguir responder as questões. Tudo bem? Então, se você chegou até essa aula e ela está te ajudando de alguma forma, se inscreva no canal para receber cada vez mais informações e notificações. E assim que tocar a vinheta, eu trago a questão que eu escolhi para hoje. Olha só, a questão traz uma informação a respeito da gasolina. Nós já ouvimos muito a respeito da octanagem. Octanagem é o nível de pureza de gasolina. E por que recebeu esse nome de octanagem? Porque a gasolina é constituída por hidrocarbonetos, né? Compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio, geralmente com 8 carbonos. Oct é o prefixo indicativo de quando a gente tem 8 carbonos em um composto orgânico. Então eu vou ler o texto, né, dessa questão, vou explicar de forma breve um pouquinho da nomenclatura e logo em seguida a gente resolve a questão. Lembrando que eu tenho videoaulas inteiras a respeito desses temas. Então, todas as vezes que eu vou começar uma função orgânica, eu sempre começo pela nomenclatura, fazendo nomenclatura a partir de uma estrutura e desenhando estruturas a partir do seu nome, respeitando a regra da IUPAC. Vamos à questão então. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Então veja bem, o termo saturado, né, saturadas aqui para a gente, e cadeias ramificadas é extremamente importante e são o X dessa questão. Carbonos fazem até 4 ligações. Quando eles estão fazendo 4 ligações simples, chamadas de ligações sigma, e não tem nenhuma insaturação presente, ou seja, o carbono está ligado a 4 outros compostos, ele é dito saturado, porque ele não consegue mais realizar ligações. Ele já está fazendo 4 ligações simples, ligado a 4 compostos, e não consegue mais inserir nenhum outro. Isso é um carbono saturado. Já cadeias ramificadas é quando a gente tem uma cadeia principal e a partir dessa cadeia principal partem radicais. O que são radicais? São compostos que são inseridos na cadeia principal pela retirada de um átomo de hidrogênio. Então esse hidrogênio sai na forma radicalar e é inserido um radical. Então eu vou mostrar para vocês, né, o que a questão está trazendo e vou explicando tudo isso. Mas eu trouxe e tenho, né, aulas de nomenclatura de hidrocarbonetos, começando pelos alcanos, passando pelos alcenos, alcinos, hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos ramificados e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, para entender essa questão e conseguir resolvê-la, é importante saber o que significa um carbono saturado e o que são cadeias ramificadas. Porque olha só, quando tem cadeia ramificada, ele sofre menos compressão
e demora mais tempo para ser queimado. Na prática, essa gasolina fica mais tempo dentro do tanque sem ser consumida. Então, o consumo ele é mais lento, consequentemente, existe uma economia de gasolina que queima mais lentamente. Tudo bem? Vamos ao quadro e a resolução dessa questão. Então, o quadro que trouxe lá no exercício do Enem era esse aqui, ó. Então, ele trouxe 5 compostos e o nome de cada um deles. Ele não deu nenhuma estrutura química, então ele só deu o nome. Então, reparem, o composto de número 1 é o N-decano. E aí, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar de como que a EUPAC faz a nomenclatura. A nomenclatura ela é composta de 3 partes. O prefixo, que é indicativo do número de carbonos presentes na cadeia. O infixo, que é indicativo da quantidade de insaturações, se o carbono é saturado ou insaturado. Então, vai classificar ele em alcano, alceno ou alcino, ou a presença de ligações apenas simples, duplas e triplas. Tudo bem? Então, olha só, o prefixo, geralmente, a gente tem que decorar. Quando a gente tem um carbono é met, 2 carbonos et, 3 prop, tudo bem? E assim por diante. Então, isso aí a gente tem que decorar e não tem como. O infixo, quando tem apenas ligações simples no carbono, é AN. Quando tem uma insaturação do tipo dupla, é EN, EN. E quando tem uma tripla, é IN, tudo bem? E o sufixo, que é a última parte do nome, é indicativa de qual função orgânica aquele composto pertence. Quando é hidrocarboneto, o sufixo é O. Quando é álcool, o sufixo é OL. Quando é aldeído, o sufixo é AL. Quando é uma cetona, o sufixo é ona, é terminado em ona. Então, cada sufixo indica a qual função orgânica pertence aquele composto. Se a gente entende o prefixo, que é indicativo do número de carbonos, e o infixo, que é indicativo do tipo de ligação que o carbono faz, se é simples, dupla ou tripla, o sufixo fica mais fácil, porque vai repetir as regrinhas para todas as funções, mudando apenas a terminologia, apenas o sufixo. Tudo bem? Vamos a esse exemplo, então, que eu estou trazendo para vocês. Reparem aqui que nós temos o N-decano. O que significa isso? Dec é indicativo de 10 carbonos. An é indicativo de apenas ligações simples. E o O, como sufixo, é indicativo de hidrocarboneto. Então, esse número 1 é um hidrocarboneto de 10 carbonos, somente ligações simples e é terminado em O. Só que não tem ramificação nesse composto. Por quê? Porque não tem nenhum indicativo aí no nome de radicais presentes. E o composto, para ser uma gasolina com um alto valor de octanagem e com um consumo baixo, tem que ser um hidrocarboneto saturado, apenas ligações simples, mas quanto mais ramificado, melhor. Então, o número 1 não está enquadrado nos grupos que possuem radical. Tudo bem? O número 2 trata-se de, olha aqui, ept. Ept é o prefixo indicativo de 7 carbonos. An, somente ligações simples, então são carbonos saturados. O, indicativo de hidrocarboneto. Mas, novamente, trata-se de um hidrocarboneto com 7 carbonos, somente ligações simples, mas não tem ramificação. Então, esse número 2 também não atende ao objetivo de uma gasolina com uma alta octanagem e um consumo baixo, uma economia de combustível. O 3 trata-se do 2,2,4 trimetil. Olha aqui, trimetil. Metil é um indicativo de radical. Então, tem 3 grupos metil ali, 2 no carbono 2 e 1 no carbono 4. O que é o radical metil? É o CH3. Era o metano, que é o CH4, que perdeu um hidrogênio e entrou como radical. Eu retiro o ano do nome e coloco il. Então, metano se torna metil.
Quando em química orgânica aparece esse IU, é indicativo de ramificação. Então, reparem, 2,2,4 trimetilpentano. Então, a cadeia principal tem 5 carbonos, pente é indicativo de 5 carbonos, AN só tem ligações simples e O é um hidrocarboneto. Esse número 3 está respeitando todas as regras para que seja uma gasolina de alta octanagem e com baixo consumo. Porque olha só, é um hidrocarboneto saturado e possui pelo menos 3 ramificações. Então parece ser essa número 3, que ela corresponde a C, mas vamos investigar os outros dois compostos. O composto 4 é o 3-etil, 4-metil, então tem dois radicais aí, né? O radical etil no carbono de número 3, o radical metil no carbono de número 4, e a cadeia principal, olha lá, o X é indicativo de 6 carbonos, mas olha só, no carbono de número 1 tem uma insaturação, tem uma dupla ligação. Quando tem dupla, é N, como eu disse no começo dessa aula. E O é indicativo de hidrocarboneto. Para ser enquadrado na gasolina, tem que ser hidrocarbonetos saturados. Esse número 4 é um hidrocarboneto insaturado. Ele possui uma insaturação, uma dupla ligação no carbono de número 1. Portanto, esse composto também não pode ser aí o escolhido para ser a resposta correta. O composto 5 é o 3-etil, 2-metil, então tem dois radicais. O etil no carbono de número 3, o metil no carbono de número 2. Pente é indicativo de 5 carbonos na cadeia principal. AN só tem carbonos saturados, carbonos fazendo ligações simples, mas no carbono de número 1, tem um álcool, olha lá, o ol é sufixo de álcool, indicativo da presença de uma hidroxila. Se tem hidroxila em carbono tetraédrico, em carbono saturado, é um álcool. E para ser aí gasolina, com os critérios que eles estão exigindo, tem que ser um hidrocarboneto. Apareceu o álcool, a hidroxila, não é mais um hidrocarboneto, e sim função orgânica álcool. Portanto, a resposta correta para essa questão, de fato, é a letra C, que é um hidrocarboneto saturado, possuindo 3 ramificações. Então, olha só, dá para interpretar pelo nome, sem necessitar aí de fazer as estruturas, mas se você tem facilidade, aprendeu química orgânica de forma significativa, rapidamente você faria, na prova mesmo, as estruturas químicas pertencentes a cada um desses nomes e rapidamente ia perceber que o hidrocarboneto saturado, contendo ramificações, contendo radicais, seria o composto de número 3 e marcaria com segurança essa questão. Tudo bem? No próximo lado aqui, eu trouxe os compostos desenhados para que vocês vejam do que se trata cada um deles, para a gente finalizar essa aula e essa explicação da questão do Enem de 2023. Tudo bem? Então veja, o composto 1 é o N-decano. O N-decano está representado aqui, 10 carbonos, somente ligações simples, carbono saturado, mas é uma cadeia que não possui ramificação. O número 2 é o N-heptano, também é uma cadeia saturada, é um hidrocarboneto, mas não possui radicais. Agora reparem o número 3, 2,2,4 trimetilpentano. A cadeia principal tem 5 carbonos, e eu enumerei os 5 carbonos. No carbono de número 2, tem 2 grupos metil que estão representados aqui embaixo. E no carbono de número 4 tem um grupo metil que está representado aqui embaixo. Tudo bem? No composto 4, olha aqui, existe uma insaturação. Então, é um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto é ramificado, olha lá. No carbono 3 tem um grupo etil, que eu representei aqui. Um grupo metil no carbono 4. Mas aqui não é um hidrocarboneto saturado. É um hidrocarboneto insaturado, possuindo uma insaturação no carbono de número 1. E para finalizar, eu trouxe a molécula do álcool. Reparem que eu coloquei agora o número 1 sendo o carbono da direita, o da extremidade da direita, indo em direção à esquerda, porque isso aqui eu posso mudar quando eu faço o desenho da estrutura.
Então reparem que no carbono de número 1 apareceu uma hidroxila, não é mais um hidrocarboneto. Essa função aqui, ó, esse composto, ele é principalmente um álcool, tem caráter alcoólico, portanto não é um hidrocarboneto, não pode fazer parte da gasolina e não atende ao critério da questão. Tudo bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que ajude vocês a entender esse exercício e todo tipo de exercício que vier a partir daí relacionado com nomenclatura e identificação de compostos. Se vocês tiverem disciplina, foco e estudarem, contem sempre comigo para ajudar vocês no processo, facilitando e tornando o aprendizado cada vez mais significativo.